Olá para você que está com a gente aqui na TV Câmara. Seja muito bem-vindo, Clayton. Tudo bem? Tudo bem, Carol, tudo bem aos nossos telespectadores. Já estamos na terceira temporada do Página 2 e nas últimas semanas eu e o Guilherme recebemos aqui no estúdio diversas personalidades dos mais diferentes segmentos. Nas temporadas anteriores, especialmente na primeira, nós priorizamos apresentar este lado B, digamos assim, dos vereadores da capital. Pois é, né? E já que temos aí vereadores que assumiram recentemente aqui na Câmara, a gente vai trazer também estes parlamentares para abrir o livro da vida aqui no Página 2. Roda a vinheta que em seguida a gente já te conta quem é. Carol e telespectadores, está aqui com a gente no Página 2 o vereador Luque Vieira, do Republicanos. Vereador, seja muito bem-vindo aqui ao programa. Tudo bem? Tudo certo? Tudo bem, Clayton. Tudo bem, Carol. Prazer estar aqui com vocês. Esse programa aí que a gente já acompanha de casa, né? E hoje a gente tem o privilégio de estar aqui, né? A TV Câmara, quando a gente não está aqui na Câmara presente, a gente acompanha de casa, né? Então, é um prazer estar aqui com vocês. Como é que tem sido, vereador, essa experiência, né, no parlamento aqui? Como é que tem sido para o senhor, né, lidar com essas questões aí agora, né, voltando aos trabalhos também depois do recesso? Olha, estar aqui é uma representatividade muito grande, né? A gente está aqui representando a cidade de Porto Alegre, mas inúmeras pessoas que nos honraram com o seu voto, né? Nos honraram com a confiança do trabalho. Né, a gente que trabalha dentro de comunidades e sabe a necessidade das pessoas. E também estar aqui é experiência ímpar, né? Porque como a gente nunca esteve, né? O ano passado eu assumi algumas vezes ali como suplente, então eu fui pegando experiência. E ainda estou pegando. A gente sempre, toda vez aprende um pouquinho, né? Aprende um pouquinho como se tramitam os processos aqui na Câmara. Mas a gente sempre tenta trazer a voz do povo para o parlamento, né? Isso é o mais importante. Como é que está a expectativa aí para agora, definitivamente, né, assumir um ano todo com uma cadeira? Para nós, assim, é uma surpresa, porque como a gente tinha ali uma suplência e acabou acontecendo inúmeros fatores que nos deixaram na cadeira, mas a gente está preparado, né? São muitos anos já trabalhando na política, representando as pessoas, e mesmo quando a gente não está com mandato, a gente não deixa de estar trabalhando e representando as pessoas, né? Vereador, para quem já conhece o senhor, né, vale a gente ampliar um pouquinho mais, para quem conhece o senhor como parlamentar apenas, vou fazer uma pergunta que talvez valesse o programa inteiro, né? Quem é o Luque Vieira? O Luque Vieira é o Luciano Vieira, né? Luciano Vieira Batista. E o Luque veio? Como é que surgiu? Pois é, o Luque é uma história que eu posso contar. Vai lá, por favor. Desmembrar para vocês. Atravessei o samba aqui, né? Então, o Luciano, eu tenho 50 anos, né? Nasci em Porto Alegre, no Hospital Santa Casa. Minha família é oriunda daqui da cidade, né? Basicamente da Zona Sul, né? Do bairro Nonoai, e é onde eu moro até hoje. E o Luque nasceu através da minha profissão, né? Porque o dono do lugar que eu fui trabalhar, que eu trabalhava, também chamava Luciano. Então, para não ter conflito de agenda, a gente fez uma reunião e chegou a um consenso que tinha que nascer um apelido ali. E não podia ser parecido com o nome, né? Assim, parecido com o nome, porque não podia ser Lu ou Luciano. Então, a gente acabou, numa roda de conversa, nasceu o Luque ali. Então, ali foi o Luque para a vida. Isso já fazem... Na verdade, eu faço, né? Porque uma vez cabeleireiro a vida inteira, né? Eu tive estética durante muitos anos, na Andradas, né? 18 anos. E a minha vida nasceu, e o meu trabalho social nasceu com cabelo também. Né? E foi o que me levou para a política, né? Porque o trabalho social que me levou para a política, e não a política me levou para o trabalho social. Essa é a nossa grande diferença. E como que começou, né? Como que o senhor foi parar trabalhando com cabelos? Eu trabalhava em editora de livros, divulgador, né? E eu recebi um dinheiro e eu precisava investir. Então eu precisava de alguma questão que fosse rápida, que me desse um retorno e que eu não podia errar, né? Porque eu tinha só aquele valor, eu não podia errar naquela missão. Então eu fui do Senac e procurei lá os cursos que tinham, na época eu tinha 19, acho que 21 anos por aí.
E tinha lá cabeleireiro. E aí eu fui pesquisar com os meus amigos, olha, o que tu acha de eu fazer esse curso? O que tu acha de eu fazer esse curso? E algumas pessoas disseram sim, eu acho que tu vai ir bem. Tu é um cara que tu é atencioso, vaidoso, e tu é uma pessoa que tu é detalhista e acho que tu vai bem. Então eu investi tudo que eu tinha nessa profissão, né? Nessa profissão. E na época, né, o curso era muito amplo, eram 9 meses de curso, né? Tinha vários módulos, tinha bancada ainda que tu tinha que apresentar o teu trabalho para passar de um módulo para o outro. E ali nasceu o profissional Luke Hair, né? Luke Vieira. E aí eu fui trabalhar num salão, qual eu virei depois proprietário, né? Que era o Corte Bay, da Andradas, que eu virei sócio. E ali que eu me achei na área da beleza, porque graças a Deus, tive muito sucesso nessa área, assim, que inúmeros clientes, fui premiado nacionalmente, tive cursos internacional, ministrei cursos, criei prêmio para a área da beleza, tanto é que agora eu tenho um projeto que já foi aprovado, que é a Semana Municipal da Beleza, né, para fomentar essa área, que é uma área rica em todos os sentidos, né? Então, a gente traz isso. E o meu trabalho social também nasceu com a beleza, porque quando eu fazia o curso, nós tínhamos que ir para as comunidades para fazer os cortes de cabelo. Só que as pessoas estavam achando que elas estavam ganhando benefícios. Na verdade, elas estavam ganhando um corte de cabelo. Mas nós éramos alunos, então nós que estávamos ganhando benefícios, entende? E tu via no rosto daquelas pessoas a grandeza, a gratidão no olhar, sabe? Muito obrigado por esse corte de cabelo. Então a gente viajou a alguns lugares dentro de comunidades bem carentes. E ali nasceu o Grupo Amigos Solidários, que é o meu grupo, que hoje se chama Grupo Unindo Forças, né? Que é ação social. Só que começou com corte de cabelo. A gente começou a fazer corte de cabelo em asilos, né? Em escolas municipais, estaduais, e começamos a fomentar. E aí o grupo começou a crescer, a criar forma, e aí começou a vir os convites para a política, né? Ah, porque tu tem que concorrer, porque daí tu acaba ficando bem conhecido, né? E aí em 2012 eu aceitei o primeiro convite, né? Um dos convites, e acabei concorrendo a primeira vez em 2012. Mas o look nasceu aí, do cabelo, e o cabelo me trouxe a área social, e a área social me trouxe a política. O senhor já tinha pensado alguma vez nessa opção política? Já tinha passado uma vez pela cabeça do senhor? E tem algum fator que foi determinante para que o senhor pensasse, bom, vou concorrer, vou tentar a vereança? Tu sabe que eu sempre gostei de política desde criança, porque quando eu lembro Ulisses Guimarães, Brizola, né, era um candidato a presidente, Carrion, e diversos. Eu tinha 9, 10 anos de idade, e eu decorava a sala da minha casa com santins para cantar os jingles, né? E eu acho que isso era uma questão que já vinha dentro de mim, né? Mas eu tive inúmeros convites antes de 2012, né? Para 2008, 2004, 2008 foi ali os primeiros convites, e eu não aceitei, porque eu achei que eu nunca ia precisar da política para fazer a ação, né? Só que aí tu começa a ter o conhecimento, né? O conhecimento das coisas, o conhecimento de que tu pode alcançar muito mais, que tu pode ajudar muito mais gente, né? Através da política, que a política a gente faz todos os dias, desde a hora que ele levanta, né? Até a hora que vai deitar, e que sem política a gente fica um pouco desamparado, né? Então eu acabei em 2012, sim, aceitando o convite, era PPS na época, foi o primeiro partido em qual eu estive, que hoje é o Cidadania, né? E fiquei lá algum período, e depois acabei migrando para o Republicanos, né? Republicanos, no qual eu sou muito feliz até hoje, assim, mas os convites já vinham, sim, e eu não aceitava, porque eu achava que a maioria das pessoas acham, né? Que a política não é boa, que a política não é importante, né? Mas que quando tu estás na política, quando tu sabe fazer a política da maneira correta, da maneira de poder ajudar as pessoas, em prol das pessoas, tu vê a necessidade da política na nossa vida, né? Porque a política é a organização da nossa vida, da vida das pessoas, da sociedade, né? Da cidade, do estado, do país.
Então, quando a política é feita de uma maneira correta, de uma maneira justa e digna, ela traz muitos benefícios para as pessoas, né? Eu acho que vamos chamar a primeira foto que casa muito bem, né, com isso que o vereador está falando aqui, que é a foto número 4, né? Pelo que a gente consegue observar ali, tem a ver, né, com a sua campanha ali, atuando em comunidade. Isso eu estou lá na Zona Sul de Porto Alegre, caminhando na comunidade, e eu sou um cara de comunidade, né? Estudei escola estadual a minha vida inteira, o ensino médio foi no Julinho, né? Cara pintada, fora color, aquela questão toda, era bem na época que eu estava no Grêmio do Julinho, onde comecei mesmo, e aí eu estou caminhando na comunidade, ouvindo as pessoas, e tenho meus amigos ali comigo, né? As pessoas que fazem parte da minha história, assim, e me ajudam nessa trajetória, porque sozinho a gente não faz nada, né? E graças a Deus eu tenho um grupo muito atuante, viu? A gente tem muitas ações, a gente ajuda muitas pessoas, né? O grupo ele funciona paralelo com a política, viu? Mas ele não precisa da política para ação social. A gente tem muitas ações, a gente ajuda muitas comunidades, a gente está sempre atuante, assim, a quem mais precisa, que é o Grupo Unindo Forças. Vereador, na sua profissão, né, o senhor lida bastante com a autoestima das pessoas, né? As pessoas chegam ali e querem, né, sair, e quem não quer, na verdade, né? Como é que isso também trouxe para o senhor, né, esse processo de aprendizado, né, de lidar com as pessoas, né, com o que elas querem, pretendem, né? Desse ponto de vista, daqui a pouco um pouquinho mais íntimo, mas isso se ampliando para um projeto maior, que é o projeto social, que o senhor, nesse trabalho, tem o contato com as pessoas e sabendo da necessidade delas, né? Como é que isso também tem influenciado no seu trabalho e tem projetado o senhor aqui como parlamentar? Sabe, Clayton, isso influencia na minha vida, né? Porque tu trabalhando diretamente na cabeça de um ser humano, tu trabalha com a autoestima, tu trabalha com a energia da pessoa, né? Tu trabalha diretamente no que é mais sagrado para algumas mulheres, que são os cabelos, né? Mas, além disso, tu ouve muito, né? Tu ouve depoimentos, tu acaba sendo amigo, psicólogo, né? Conselheiro, né? Tu acaba acalentando corações, e isso tu traz para a vida, porque eu sempre disse que eu deveria escrever um livro, né? Que a capa seria uma cadeira de cabeleireiro vazia. Quantas histórias, e né? o título seria Se Minha Cadeira Falasse, né? Porque são inúmeras histórias, né? Pessoas doentes, né? Já cortei muito cabelo de mulheres com câncer, né? Momentos muito dolorosos, assim, até para mim, porque querendo ou não a gente acaba entrando na vida da pessoa, mas tu tem que saber falar na hora certa, né? Abraçar na hora que precisa e às vezes xingar também na hora que precisa, porque muitas vezes as pessoas elas vão no salão, vão numa estética e elas não precisam fazer nada, não querem fazer nada, mas elas querem desabafar, elas querem conversar, elas precisam. E muitas vezes eu falei para algumas clientes minhas eu tenho amigos hoje da minha vida que eram minhas clientes, que eram meus clientes, né? E tu acaba dizendo para elas, vai comer um chocolate, né? Toma uma cerveja, calma. toma uma caipira, vai curtir a vida, entendeu? E inúmeras vezes, porque as pessoas se escondem atrás, né, de algumas questões, né? Então, por exemplo, eu tinha uma cliente, posso dar um exemplo? Claro. Claro que eu não vou citar nome, né? Mas eu tinha uma cliente que ela usava uma cachopinha, assim, no corte. Então, era uma franja e uma cachopinha, não podia aparecer a orelha. E era todo tapadinho, assim, o cabelinho dela. Um Chanel de bico, então era todo... E ela se escondia ali atrás, a vida inteira. E aquilo me incomodava tanto, porque eu sentia que aquela pessoa, ela precisava se libertar, né? Ela precisava sair daquele casulo. E aí um dia eu tive que dizer para ela, disse, olha, eu vou te contar uma coisa, tu precisa te libertar, né? Corta esse cabelo, vamos fazer umas mechas. E não era pelo valor, não era nada disso, era uma questão pessoal mesmo, sabe? Liberta, sabe? Vai sair para dançar, sabe? Uma pessoa muito conservadora, muito.
Eu não sei o que ela fez, tá? Porque ela não apareceu mais. Mas tudo bem, mas eu também me libertei porque eu falei que eu precisava falar para ela, tá? Então isso faz parte. Então, assim, inúmeras histórias engraçadas. Eu tenho foto que eu procurei para te mandar, mas eu troquei de celular e eu acabo perdendo tudo. Mas enfim, eu tenho foto eu brincando no chão da minha estética com o menino jogando vareta. Que hoje ele tem o Enzo, né, que mora em Canoas, é filho da Anne, e ela é minha cliente, então ele era pequenininho e hoje ele tem 20 e poucos anos. E a gente até hoje convive, né? Então são histórias lindas, assim, e isso é mágico, é mágico. E a questão do cabelo, né, que nem o vereador fala, para a mulher é uma coisa muito importante, tanto que se brinca, né? Tu sabe o humor da mulher pelo cabelo. O dia que ela chegar com o cabelo diferente, aconteceu alguma coisa. Aconteceu alguma coisa. Uma mulher com cabelo mexado, escovado, batom na boca, unha feita, tá tudo certo. Não quer guerra com ninguém. Não quer guerra com ninguém. Né? Até porque eu já tive cabelo colorido, né? Então... E a autoestima é tudo, assim, quando tu trabalha com as pessoas e tu move isso nas pessoas, consegue... E eu tenho muito disso, né? Eu sempre fui muito de conversar com as pessoas. Né? Isso é um pouco do meu diferencial, assim, da conversa e tal. O senhor vê essa busca pela autoestima também na política, hein, vereador? Depende do parâmetro, né? Quando tu fala da autoestima da política dos vereadores ou dos mandatos? Da política em si, assim, na nossa política atual, digamos assim. Na nossa política atual... sinceramente, eu fico um pouco surpreso com algumas coisas que acontecem, né? Eu vejo muita vaidade de alguns colegas, né? Vereadores, deputados, enfim, mas eu vejo muita vaidade, né? A gente vê e a gente que acompanha e tem acompanhado ali as sessões e tem participado, acho que existem debates que são desnecessários, né? Porque tu debater a vida inteira a mesma coisa acaba ficando maçante e perde a credibilidade, né? Eu acho que a gente tem questões muito mais importantes para debater, para conversar, né? Para falar, projetos para serem votados, buscar ideias, buscar projetos novos, né? Fomentar as famílias, as pessoas, do que estar discutindo posições políticas. Mas isso eu respeito, porque cada um sabe o que faz, né, no seu mandato, né, e se eles estão aí é porque tem grande representatividade, né, vereadores que são muito bem votados, né, então quem sou eu para não é uma crítica, é só o que eu penso, eu penso, né, eu acho que a gente tem coisas muito mais importantes para debater do que posições. Até fazer esse diferencial, né? Perguntei da autoestima, mas há uma diferença entre autoestima e vaidade, né? Como o senhor bem colocou aqui. É verdade. Tem muita mais vaidade do que autoestima, eu acho. E uma coisa que a gente vê, né? Até a gente sempre pede, né, para o nosso convidado trazer aqui um objeto e o quanto, né, a questão do cabelo e da profissão é importante, né, para o vereador. Vereador, eu vou pedir então para o senhor nos apresentar os objetos que o senhor trouxe. Bom, eu poderia trazer muitas coisas, né? Mas eu trouxe 2 símbolos, né? Um é uma máquina de corte, que isso representa, vamos dizer, grande parte da minha história, né? Porque com isso aqui a gente começou a ação social, a gente começou a atender as pessoas que mais precisam, né? E daqui nasceu um grande grupo que hoje fomenta muitas pessoas, né? E o outro, bom, esse aqui é relíquia, né? Opa. E vereador não empresta, tá? E cabeleireiro não doa, ele guarda todas. Minha caixa de tesouras, né? Então, algumas tesouras que eu tenho, né? Então, esse aqui é... Isso aqui eu vou dizer para vocês que é a minha história toda aqui, né? A minha vida, né, praticamente, porque aqui a gente cortou o cabelo de menudo a pampaquete, né? Então, eu já atendi o ex-menudo, já atendi pampaquete, também já atendi pessoas, morador de rua, com isso aqui.
Então a gente já atendeu muitas pessoas, então eu posso dizer Dá que para contar quem era o menudo, vereador? O Roy. O Roy, é? O Roy, que andava aqui, acabei atendendo ele lá no meu estúdio. E o pessoal lá do Estúdio Pampa também, na época que estava no auge, eu atendia bastante aquelas meninas lá e a gente fazia bastante. Então, é isso, cara. A gente tem uma história bem legal, assim. Isso aqui fez com que eu me tornasse o homem que eu sou hoje, sabe? Com as histórias, com poder conhecer um pouco da vida das pessoas, ter empatia, né? Paciência, saber ouvir, saber falar na hora certa, né? Isso aqui me trouxe muita coisa legal, assim, a minha vida passa por aqui. São diferentes tesouras, né? São diferentes, são tesouras para cortes diferentes? Para cortes diferentes, exatamente. Então, são tesouras diferentes. E tesouras trabalhadas, né? É. Que elas têm uns detalhes também. Eu tenho... Porque a gente acaba, durante a vida... Cabeleireiro não pode ver uma tesoura, né? Tem que comprar, né, cara? E é caro a tesoura, sabe? Não é tão barato. Então eu trouxe essas duas coisas que eu acho que representam muito da minha história, assim, sabe? Essa tesoura aí proporcionou, essas tesouras, essas máquinas, essa máquina proporcionou que eu tivesse um grupo lindo, né? Um grupo que é o Grupo Lindo Forças, um grupo que me ajuda em todas as questões. Hoje a gente tem uma sede, a gente empresta cadeira de rodas, cadeira de banho, e não porque eu estou vereador nesse momento, mas isso a gente já faz há muitos anos, né? Como eu falei no começo, a ação social me levou para a política, e não a política me levou para a ação social, né? Dos pleitos a gente saía lá das urnas não vitoriosos, mas nunca derrotados. E em dezembro já estava fechando rua, fazendo festa de Natal para as crianças. E esse grupo é fantástico, assim, a gente consegue fazer muitas questões. A gente faz ação em emergências de hospitais, levando lanches, suco, porque geralmente as emergências dos hospitais públicos, as pessoas vão em momentos de urgência, né? Porque quando acontece uma fatalidade, ela nunca avisa. E a gente cansou de ver pessoas despreparadas de recurso para comer algum lanche, para ter uma passagem. Então a gente vai para conversar com essas pessoas, né? E entregar um lanche para elas. A gente não vai resolver a vida das pessoas, mas nós vamos amenizar um pouco daquele momento, aquele sofrimento. E é isso. É mais ou menos por aí que as coisas andam. Muito bem. Carol, vamos fazer um intervalinho? Vamos fazer um intervalinho, vereador? A gente faz um intervalinho, toma um cafezinho rápido e volta em seguida. Hoje nós estamos no Página 2, conversando com o vereador Luque Vieira. Intervalo, a gente já volta. Defensoria informa. Você sabia que pessoas idosas têm preferência em diversos serviços prestados para a população? O atendimento prioritário é um direito das pessoas com mais de 60 anos. Além das filas em estabelecimentos comerciais, isso também envolve tramitação de processos administrativos e judiciais. As pessoas idosas com 80 anos ou mais têm preferência no atendimento em relação aos demais idosos. Para mais informações, acesse defensoria.rs.def.br. Você sabia que a Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa tem um canal para denúncias de violência contra as mulheres? Se você está precisando de ajuda, contate o telefone 51 3210 1638. A Procuradoria está à disposição 24 horas, todos os dias, para orientar sobre os direitos e a proteção das mulheres. Assembleia Legislativa. Muito bem, para você que acompanha a TV Câmara, você está ligado no Página 2. Estou aqui com a Carol e também com o vereador Luque Vieira, o nosso convidado no programa de hoje. A gente fechou o primeiro bloco, né, vereador, falando da ação social, e eu quero chamar uma foto para a gente seguir falando, né, sobre o trabalho que o senhor desempenha também nessa área. Vou botar a foto de número 2, então, para a gente conferir. Aí, na tela, vereador. Isso é verdade. Essa foto é uma foto nossa do Grupo Unindo Forças.
Nós temos um projeto de futebol social todos os sábados, que acontece ali no Giovanella Esportes, que é na Santa Flora, no bairro Nonoai, das 9 às 10h30 da manhã, inteiramente gratuito para crianças de 7 a 14 anos. E aí a gente está entregando umas medalhas de um campeonato interno que nós fizemos, né? Esse projeto a gente tem aí em torno de 60 crianças que participam desse nosso projeto, já tem há quase 4 anos esse projeto do futebol social. Aquela ali que está na frente com o microfone é a Eliane, né? A Eliane hoje é a presidente do Grupo Unindo Forças e é uma guerreira também, assim como todos os outros membros do Grupo Unindo Forças. Também nós temos o Grupo Unindo Forças, falando nele, nós temos uma ação que a gente faz há 22 anos na SPAM, com os idosos. Então, 2 vezes por ano nós vamos fazer embelezamento das vovós, cortar cabelo, fazer esmaltação das unhas, a gente leva lanche, leva alguém para tocar, então a gente passa uma tarde inteira lá com elas. E antes era mais seguido, mas as ações acabaram aumentando, crescendo, e aí a gente acabou organizando de maneira que fique bom para todo mundo. Pois é, começou com um corte, né, vereador? O senhor citou no primeiro bloco, né? Sim. E aí se expandiu de uma forma... Sim. Hoje a gente tem, na Páscoa a gente entrega em torno de 1.500 saquinhos de doces para as crianças, né? A gente consegue um coelhinho, uma fantasia de coelhinho, que é a Simone Totti, a minha amiga tem, então ela vai com a coelhinho e a gente entrega dentro das comunidades para as crianças. Nós temos também esse futebol social, temos a ação dos idosos, esse das emergências de hospitais também nós temos, esse empréstimo de cadeira de roda, cadeira de banho, muleta, andador e às vezes cama hospitalar, que é difícil. Então eu já até faço um apelo para quem tiver em casa aí algum dessas questões de cadeira de roda, cadeira de banho, muleta, andador, não fique em casa, doe para alguém. Porque sempre tem alguém que precisa, né? Então isso é uma questão bem importante, assim, que a gente tem que debater sempre, né? E então o grupo está sempre em movimento. Assim, a gente fecha a rua no Natal e Dia das Crianças para fazer festa das crianças, né? Então a gente fecha a rua. Então a gente tem a chegada do Papai Noel, do caminhão de bombeiro, um presente novo para cada criança. Esse Natal nós atendemos, no Dia das Crianças nós atendemos 317 crianças. Olha, coisa boa. Né? Então a gente escolhe um lugar e faz, mas geralmente é um pouco fixo, né? Porque a gente não tem ainda como gerir em toda a cidade, então a gente fica perto da onde fica mais viável a todo mundo. A base é onde, vereador? A base é no bairro Nonoai. Bairro Nonoai. E esse grupo, ele existe, né? Há quanto tempo já? Vai completar quantos anos? Então, se colocar junto com o grupo Amigos Solidários, que depois foi mudado o nome, o grupo já existe há 26 anos. Há 26 anos. Agora... Uma vida, né? Agora que chegou, agora que a gente já faz 3 anos que está formalizado, porque, como eu falei, eu nunca me importei com essas questões de buscar recursos, essa questão de que eu ia precisar e tal. Então a gente sempre fez com a ajuda das pessoas. As pessoas ajudam muito, viu? Às vezes eu chego na frente da sede lá, tem sacolas, né? As pessoas botam pela grade, aí tem sacola de roupa, tem brinquedo e assim, as pessoas ajudam muito. Eles sabem que eu faço festa todo final de ano e todo dia das crianças. Então, às vezes eu chego na minha casa, eu abro o portão, tem uma sacola jogada com um saco de pirulito, um saco de bala e às vezes eu nem sei quem é. Mas porque as pessoas já sabem disso, né? Que a gente já faz isso para as pessoas, isso é legal. Como é que foi o período ali, vereador, da pandemia, né? Depois na enchente, né? O senhor que tem esse contato direto com as pessoas, né? E essa ajuda é tão necessária, né? O senhor acha que as pessoas saíram mais solidárias desses 2 eventos marcantes aí para gente? Bom, nós fomos muito atuantes enquanto grupo, né? Nós buscamos muita ajuda, até quero deixar um abraço para a Enjoy, né? A Daniela Fortunato, nos ajudou muito com doações, eles receberam muita doações e nós fomos buscar e nós ia a campo entregar. Não fui na água, tá? Não fui na água, o meu grupo não fez um trabalho de água. A gente fez um trabalho de entregar materiais, então a gente entregou muito material, muito material. Mas eu acho que não, viu? Eu acho que as pessoas não saíram mais solidárias, não. Eu acho que as pessoas, não sei o que aconteceu, mas parece que deu um efeito rebote.
Acho que está mais difícil as pessoas doarem, né? Está mais difícil ou porque as pessoas estão passando necessidade, né? Mas não tá. Eu acho que as pessoas não estão mais solidárias, não. Acho que as pessoas estão com um pouco de receio, ficaram um pouco com medo, né? Então, assim, tu vê as pessoas bem ainda com esse reflexo, né? Das enchentes que foram... Porque a gente teve duas situações muito graves, né? A gente veio num Covid, né? Um Covid que foi... Eu estava trabalhando na subprefeitura da Cruzeiro, a gente organizou todas aquelas questões ali de vacinação, de fila, e graças a Deus eu acho que eu nem tive Covid, se eu tive não me avisaram. E fomos a campo, assim, sabe? Organizando, vendo os grupos prioritários para vacinação, e todo dia, e era um pânico nas pessoas, porque a gente não sabia de fato o que poderia acontecer. Aí, quando está se restabelecendo, vem essa enchente que a maior da história de Porto Alegre, né? E ainda a gente estamos buscando ainda organizar a vida de algumas pessoas, né? Tem gente ainda que não conseguiu se organizar, né? Tem gente que não voltou para casa, tem gente que foi embora, né? Tem casas abandonadas, né? Em alguns lugares. Eu acho que tem, daqui a pouco também tem uma questão de medo, né? Das pessoas de passar por tudo isso de novo, né? Da perda em si, de ter que, nossa, eu tinha e vou ter que refazer toda a vida, né? Ou daqui a pouco, né, que nem o senhor disse, o senhor não viu, né, que desencadeou, né, um sentimento de ajuda, né, nas pessoas. Daqui a pouco as pessoas também ainda têm aquele medo de... Aposta. Isso, aposta. Mas durante, eu digo sim. durante eu acho que todo gaúcho foi solidário. Todo gaúcho, de uma maneira ou outra, ajudou de algum pouquinho, entendeu? Mas eu acho que após as pessoas começaram já a olhar para si mesmo e ver de que maneira organizar, e tá certo, né? Organizar, porque tu não consegue ajudar se tu não tiver organizado, né? Sem dúvida. Também. Seguir com as fotos por aqui, vamos botar a foto de número 3, então. Vamos botar na tela aí. Foto de número 3 ali, vereador. O que está acontecendo ali? Pois então, aí eu estou numa comunidade que é o Orfanato Lof 2, lá no bairro Santa Teresa. A gente está fazendo uma ação de educação ambiental, ensinando as pessoas de que maneira elas devem descartar o lixo correto. E estamos falando com a comunidade, conversando com eles, e nós fizemos um plantio, né, logo abaixo aí, na rua Otávio de Souza, ali fizemos um plantio que era um lixo, cara, eles recolhiam o lixo segunda-feira, às 8 da manhã, 8h10 já tinha lixo. E nós fizemos um plantio junto com o pessoal do DBLU e deu super certo, né? Até hoje não acredito que não tenha lixo lá ainda. Eu voltei lá depois, até para fazer um vídeo para dar parabéns para a comunidade, mas eu acredito que até hoje está tudo certo, esse plantio deu certo. Então, assim, eu acredito que quando as pessoas são educadas ou elas são instruídas de que maneiras elas podem agir, eu acho que funciona. Então não adianta tu secar gelo só coletando lixo. Tu tem que ensinar elas de que maneira elas vão descartar, onde elas devem descartar, porque elas têm que descartar em algum lugar, né? Dentro da comunidade teve elas que não passam uma geladeira. Tu imagina um caminhão de lixo. Então tu tem que dar essa oportunidade para as pessoas, ensinar as pessoas de que maneira elas vão fazer esse descarte, dar um local, e até tem um projeto que eu estou pensando em relação a isso, para que as pessoas possam fazer o descarte correto desse lixo, porque, que nem diz o prefeito, né, o lixo não cai do céu, né? Então, mas a gente precisa dar alternativa para as pessoas. Aquele trabalho deu super certo, muito legal. E esse o tema ambiental não tem como ele estar separado da gente, né? Não tem o nosso cada dia a dia, vez mais, né? O nosso dia a dia cada vez mais. Vamos seguindo nas fotos, Seguimos. então? Eu vou pedir, então, para o pessoal colocar a foto número 1, né? Que é de um momento importante aí para o senhor, né? Acho que acredito que mais do que nunca. Fala um pouquinho mais para a gente sobre esse eu acho registro. que aí traz tudo que eu trouxe para cá nesse momento, tudo que eu
colhi na rua, tudo que eu trabalhei na rua todos esses anos, eu trouxe para cá. Então, janeiro, eu tenho certeza, se tu pegar ali na portaria, eu vou ter recorde de público aqui na Câmara, porque eu convidei todo mundo para vir me trazer ideias, tirar uma foto, trazer sugestões, né? Marquei com todo mundo agendas para que a gente pudesse encaminhamentos, muito pedido de providência, o pessoal deve estar meio louco comigo, mas assim, eram muitas coisas que estavam estranguladas, estavam paradas, que eu precisava trazer para dentro da Câmara, né? Então aí eu tô representando todas as pessoas, né, que me honraram com o seu voto, com a confiança do nosso trabalho, né? E quando a gente fala em famílias, fala em pessoas que conhecem a nossa história, a nossa trajetória, né? Eu quero falar em todo mundo mesmo que nos abraçou de alguma maneira genial. E quando a gente fala em voto, a gente não fala em amigos, tá? Porque nem todo teu amigo é teu eleitor e nem todo teu eleitor é teu amigo. Então, são os eleitores, são pessoas que a gente conseguiu mostrar a ideia do projeto social, né? E eu costumo sempre falar na minha rede que todos os projetos, claro, não tem como a gente fazer um mandato popular de dividir com as pessoas todos os projetos, que são muitos, que muitas vezes são votados. Mas os mais importantes e os meus, eu gosto de dividir com as pessoas antes para ter um respaldo delas, ver o que elas acham e colher, e quem sabe. Tanto é que esse projeto Conecta Idoso, que vai ser votado na próxima quarta-feira, que é um projeto de inclusão do idoso, né? Através da rede social, Instagram, Facebook, uma aula mesmo de prevenção e saber ensinar o idoso a usar o seu aplicativo do banco, a chamar um aplicativo de carro, né? A gente eu mesmo coloquei uma emenda logo depois do projeto, porque veio da comunidade essa emenda pedindo para que seja colocado outros pontos para ter as aulas, né? Então a gente vai trabalhar não só para aprovar o projeto, eu quero trabalhar para o prefeito sancionar essa lei. Né? O vereador que falou na sessão de quarta-feira, né, com a gente, falou na nossa transmissão ao vivo ali, falando sobre esse projeto, né? Sim, quarta-feira falamos sobre esse projeto, que esse projeto é um projeto muito legal, assim, eu acho que ele é um projeto que não tem um custo, né, alto, mas ele é um projeto que tu vai trabalhar a autoestima do idoso, a depressão, tu vai trazer ele de volta, porque eu tenho a minha mãe que tem 83 anos e ela usa o TikTok, cara. Ela usa o TikTok, ela quer comprar na Shopee, tá online, entendeu? né? Tá. Tu vê. Inclusão? Inclusão. Em É todas inclusão. as formas. Só que tem muitos que não sabem, né? Tem o acesso, mas não sabem de que maneira fazer ou como usar. E daqui a pouco uma escola municipal pode montar uma turma e ensinar esse idoso a fazer isso. Porque muitas vezes Né? o idoso também não tem alguém, né, que ensine ou que tenha Paciência, né? E até para quando ele estiver sozinho e precisar usar, né? E até para se precaver de golpes, né? Exatamente. A ideia é essa, é se precaver de golpes, é passar instruções, né? Saber ele a usar e manusear com a sua senha ali, as coisas corretas. Então, acho que vai ser legal, acho que vai dar certo. Eu acho que vai ser unânime, tá? Esse projeto, eu espero. Muito bem, muito bem. Vereador, vamos para a foto de número 5, então. O senhor falou? Então, Falou, vamos falar. Vamos colocar na tela, então. Então, essa é minha mãe, né? A dona? Loici. Loici. Essa é minha mãe, né? Essa é uma mulher guerreira. Somos 4 irmãos, né? E eu sou mais novo. Então, eu sou o filhinho da mamãe. E sou mesmo. E sou mesmo. Minha mãe é merendeira de escola estadual, né? Sempre foi uma pessoa que batalhou muito por nós e nunca mediu esforço, sabe? Para levar para qualquer lugar, para médico, para uma guerreira, uma pessoa fora da curva, assim, que eu faço tudo por elas. Ela é a minha inspiração do dia a dia. Que conselho a dona Loici deu para o senhor agora, quando chegar na Câmara de Vereadores, de fato, efetivamente, né? Faça isso, meu filho, ou não faça isso, meu filho. Comporte-se. Não, primeiro ela não queria, tá? Ela não queria que eu concorresse, ela
Porque a gente já vem aí 2012, 2016, 2020, né? E ela não queria mais, ela não queria que eu concorresse, ela ficava bem ruim, assim, dizer que não era para eu ir mais, entende? E dizer que eu tinha que cuidar da minha vida, né? Minha mãe sempre me disse isso, tem que cuidar de ti, cuidar da tua vida, né? Mas a minha missão é maior do que isso, né? Eu tenho em mim que eu não tenho isso por profissão, eu tenho isso por missão, né? E eu fazer isso para as pessoas e ajudar as pessoas, porque mesmo que eu saia daqui e ninguém é eterno, né? A minha missão de ação social, ela não vai terminar por isso, entende? Enfim, mas pela minha mãe eu não estaria na política. E agora está curtindo, né? Esse momento lá, me liga para ver se eu estou aqui ainda, se já fui embora. Preocupações de mãe, Mãe, né? né? Mãe, ela legal. tem 83 anos, né? Bonito. Então é uma pessoa que teve problema de saúde bem sério, conseguiu dar a volta por cima, né? Então é uma alegria ter ela comigo. E o que a sua mãe acha, né, desse seu projeto social, né? Porque ela diz muito que o senhor tem que cuidar do senhor, da sua vida, né? O que ela fala do projeto social? Que ela vê o senhor cuidando da sua vida, mas cuidando também da vida Ela se das preocupa. pessoas ao redor. Não, ela fica muito preocupada, sabe? Ela é muito preocupada comigo, meus irmãos falam isso, que ela é muito preocupada comigo, porque quando tu trabalha pro social, tu não tem dia, não tem hora, né? Isso é fato, né? Não tem dia, não tem hora. A tua casa acaba sendo uma casa praticamente aberta, né? Então, ela é muito preocupada com isso, assim, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que ela tem muito orgulho disso, sabe? Porque o que eu quero oferecer, né? Por que eu faço isso, né? Porque eu quero poder entregar para as pessoas o que eu não tive, né? A oportunidade que eu não tive, né? A falta que eu senti, né? Muitas vezes de uma ação na minha vida. E eu quero poder proporcionar isso para as pessoas. Então, eu acho que isso é uma maneira que a gente tem de poder ajudar o próximo, né? O senhor falou, né, vereador, e com certeza isso já está com o senhor, né, inclusive no seu DNA, que essa ação social, né, isso, sem dúvida nenhuma, o senhor deixou muito claro que quer tocar ad eterno, né? No quesito político, o senhor pretende seguir essa sequência, vereador? Pretende se manter na política por mais tempo? Ou esse é um momento passageiro que o senhor estabeleceu, como vou fazer isso aqui agora, somar nessa experiência? Como é que o senhor lida com essa questão, olhando para o futuro? Olhando para o futuro, Clayton, eu venho crescendo a cada eleição. Nunca caí de voto, né? Então, a gente está aí tendo uma ascensão, né? E enquanto eu estiver disposto a isso, a gente vai continuar tocando, entende? Eu não posso te dizer que eu não vou mais concorrer, porque eu acho que eu vou, né? E nem que eu vou parar, porque eu acho que eu não vou parar, entendeu? Então, assim, enquanto eu achar que é necessário, enquanto eu achar que ainda há esperança e que as pessoas do meu grupo decidirem que eu tenho que concorrer, eu vou continuar, porque são isso que nos move, né? Mas a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? A gente nunca sabe o futuro. Estou falando o futuro previsível, né? Só que às vezes a vida tem caminhos que a gente tem que tomar outras decisões, mas a princípio é isso, a gente vai continuar porque a gente está no caminho certo. Porque tu fazer voto da maneira orgânica não é fácil, viu? É difícil. Sou um cara que não trabalha em posições políticas, né? Eu não me interessa se tu é Lula, se tu é Bolsonaro. Para mim, o que menos me importa é isso, né? Até porque eles já estão com a vida garantida, né? Agora, quem está lá na comunidade, que tem que atravessar uma valeta para sair da sua casa, esse sim precisa da gente. Então, é para esse que a gente trabalha. Agora, quanto a posições, se eu tivesse se eu tivesse pautado esse lado de posições, eu posso ter certeza, ou 100% de certeza, que eu já estaria aqui há muito mais tempo, entendeu? Mas eu prefiro não, eu prefiro trabalhar com
com o nosso objetivo e o que a nossa cabeça manda. Muito bem. Carol, vamos para aquele nosso... Vamos, que infelizmente a gente está se encaminhando para o final, mas antes de terminar, a gente tem aqui o nosso ping-pong, tá? Prepare-se. Uma perguntinha rápida, respostinha rápida, né? O que vier à cabeça, responde. Preparados? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, então. Vereador, um ato de coragem. Mudança. Uma notícia que te deixa feliz. Saudade. E uma que deixa triste. A perca. Um medo. Medo? Ah, medo. Do que eu tenho medo? Do novo, Da novidade. da novidade. Uma esperança. Igualdade social. Para finalizar, ser feliz é? Viver todos os dias como se fosse o último da sua vida. Muito bem. Muito bem. Muito bem, muito bem. Fechamos aqui o nosso ping-pong com o vereador Luque Vieira. Vereador, quero agradecer imensamente, né, a participação aqui do senhor. Nosso programa passou muito rápido, né? Então é bacana quando a gente consegue transformar isso num bate-papo e o nosso convidado também se sentir à vontade e poder expor, né, um pouquinho da sua vida aqui para que os telespectadores possam conhecer um pouco mais da trajetória dessas pessoas que fazem a diferença no dia a dia, né? O senhor, por exemplo, é um vereador, vota leis importantes, fiscaliza o executivo, propõe matérias para que sejam aprovadas. Então é importante que a população, nesse processo de transparência e de conhecer os parlamentares, também possam estar ligados aqui e ver um pouquinho mais do trabalho aqui dos parlamentares e hoje mais especificamente do vereador Luque Vieira. Certo? Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade de poder explanar um pouco da minha vida, da minha história, né? Me colocando à disposição de todos e dizer que o amanhã é um outro dia, então vamos programar o hoje para amanhã ficar melhor, né? Amanhã tem que estar melhor, tem que estar melhor para mim, tem que estar melhor para ti, para quem está na comunidade, para quem está na vila, para quem está no momento feliz da sua vida, no momento de grana, né? Porque cada um tem a sua história, né? E as histórias, elas estão aí para serem contadas, né? Então a gente tem que se inspirar em histórias boas, positivas, e isso é o melhor da vida. Olha aí, ó, terminamos Muito o programa bem, com poesia, né? Ótimo, ótimo, ótimo. Muito obrigado, viu? A gente que agradece. Virou a página 2 com a gente, o vereador Luque Vieira. A gente agradece a participação e muito obrigada por Valeu. mais essa participação aí, né? Essa companhia no dia de hoje. A gente se despede. Tchau, tchau. Tchau!